Boa tarde a todos. Muito bom a gente estar aqui. Eu queria só lembrar que, muito antes de eu conhecer o meu querido marido, eu já conhecia o Fabiano. Quer dizer, eu já venho aqui há muitos anos e tenho várias instituições espíritas. Aqui eu comecei a conversar com as pessoas, porque, por favor, eu não sou palestrante, eu não sou oradora, eu sou uma conversadora. Eu venho conversar sobre o espiritismo. Só que a conversa aqui é unilateral, tá? Vocês vão ficar só ouvindo, vão me ouvir, tá bom? Então, quando eu me coube fazer esse estudo sobre o Livro dos Espíritos, é uma honra muito grande. E a gente precisa pensar muito, ter muito cuidado de como vai apresentar este livro. Então, eu me lembro que, não sei se foi outro dia, que o Vanderlei estava dizendo lá para um dos jovens, não sei para quem foi, olha, faz de conta que você está conversando com a pessoa, nem sei se foi sobre o Livro dos Espíritos, você está falando com uma pessoa que não é espírita, e você vai explicar esse assunto espírita para ela. Então, eu tenho que conversar dessa maneira, falar sobre o Livro dos Espíritos, como se estivesse explicando para vocês do que isso se trata. Eu sei que todo mundo aqui já conhece o Livro dos Espíritos, né? Os espíritas leem o Livro dos Espíritos. Eu fiquei pensando, né? Vou começar a falar do Livro dos Espíritos com uma história. Vou dar uma história que é narrada. Hoje eu estava perguntando ao Vanderlei, quem que conta mesmo essa história? Quem é o Vanderlei disse assim, parece-me que é o irmão X. Mas vamos lá. Se não foi, vocês souberem, depois vocês me contam, tá? Um senhor, ele parece-me que ele trabalhava assim, com impressão de livros, assim, botar capa, essas coisas no livro, né? E ele perdeu a esposa dele. E aquela foi uma dor muito grande para ele, porque ele tinha perdido a família que ele tinha, ficou sem esposa, ficou sozinho, muito saudoso. Ele foi perdendo assim, o gosto pela vida. Então, ele decidiu que ia se matar. Ele foi perto do rio Sena, né? Porque ele ia se atirar, estava decidido, ia morrer, pensava erradamente que dessa maneira ele ia encontrar a esposa. Mas olha que na hora que ele foi botar o braço, a mão em cima da murada assim que tinha antes do rio, ele sentiu um volume que ele olhou, era um livro. Aí ele chegou, abriu e estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. Aí ele fechou o livro e decidiu que ia deixar para se matar depois, mas que ele ia ler o livro primeiro. Né? Então, ele leu o Livro dos Espíritos, e aí ele escreveu embaixo, e a minha também, e deixou o livro no mesmo, só que ele encapou, botou uma capa nova, deixou o livro bem bonito, assim, e botou, e a minha também, e botou no mesmo lugar lá. E isso já nos fala sobre a importância desse livro, sobre a importância que ele tem na vida de cada um de nós. Né? Porque antes da gente conhecer o Livro dos Espíritos, de estudar, de conhecer todas aquelas questões, né? A gente não ligava para determinadas coisas. A gente não se dava conta da importância da vida. A gente desprezava certas coisas que são muito importantes para cada um. Então, nós vamos falar sobre esse livro, né? Partindo dessa historinha, dessa história. Bom, o Livro dos Espíritos, todo mundo sabe, foi organizado, codificado, como eles dizem, as questões
que foram preparadas para serem levadas aos espíritos, e depois as respostas que vinham, tudo organizado por Allan Kardec. Professor Denisard, né? Bom, Leon Hippolyte Denisard, ou é Hippolyte Leon, nunca sei a ordem. Bom, ele decidiu, se interessou, porque ele viu falar de umas reuniões, e as pessoas insistiam com ele sobre essas reuniões, ele decidiu vir um dia, assistir. E ele ficou impressionado, porque ele percebeu que o que diziam sobre o fenômeno das mesas que girantes, né, era verdade. E ele, então, ele já aceitava isso, porque ele era um estudante do magnetismo. Quer dizer, por uma questão de magnetismo, os objetos até podem se mover. O que ele não estava acreditando muito era nessa conversa de que eles respondiam a perguntas. Mas como? A mesa, se alguém me provar que uma mesa tem cérebro, tem nervos para poder passar uma informação toda, eu até aceito, mas não tem. Aí ele foi observar o fenômeno e começou a tirar as conclusões dele. E foi fazendo questionamentos, e uma das coisas que ele perguntou se tratava de um espírito, de alguém que já vivera na Terra. E daí ele foi enriquecendo as suas perguntas, tornando aquele fenômeno algo de muita importância. A gente sabe que, antes disso acontecer, já tinha sucedido, assim, nos Estados Unidos, vários fenômenos mediúnicos que chamaram a atenção, né? E aquele mais conhecido, que todos sabem, é das irmãs Fox. E esses fenômenos chegaram à Europa. Outro dia a gente estava debatendo sobre isso lá no centro, nós achamos muito interessante, que esses fenômenos chegaram através da Escócia. Para mim foi uma surpresa. Foram primeiro para a Escócia, e daí foi para a Alemanha e alguns outros países, mas a França foi uma das últimas a se interessarem por os fenômenos. Os franceses eles adoraram a deusa razão, né? Então, eles querem entender tudo através da razão. E, quando esses fenômenos chegaram assim, aos salões de Paris, e Kardec foi ver, percebeu que isso acontecia, ele começou a fazer perguntas muito sérias, né, aos espíritos que usavam da mesa. E a gente sabe que se trata aí de um fenômeno de efeitos físicos. São determinados médiums que têm essa faculdade, né, que eles doam o seu fluido para que aconteça esse fenômeno de fazer se mover um objeto, provoca batidas, uma coisa, tudo que vocês devem estudar aí no estudo da mediunidade, que eu sei que aqui se estuda muito, né? Aí, ele fica, através dessas perguntas, ele foi organizando, foi anotando, e daí saiu o Livro dos Espíritos, né? Ele trabalhou. Agora eu quero que vocês usem bem a imaginação para pensar um pouco no trabalho deste homem, que já era um professor, né? Um homem já dedicado à educação, e a preocupação que ele tinha de levar ao outro as informações que fossem muito, muito importantes para a vida de cada um. Trabalho de pegar essas perguntas todas, e ele diz que ele organizava as perguntas, ele corrigia algumas coisas, ele tem até um fato que a gente estava comentando, vendo lá na nossa reunião, que ele estava uma noite trabalhando, organizando o seu trabalho, quando ele ouviu uns ruídos, assim. Ficou estranho, procurou onde é que estava o ruído, nada.
Aí ele perguntou à esposa dele também ouviu os ruídos, né? E ele continuou no trabalho e percebeu que havia um erro. E ele foi corrigir. Mas o ruído aconteceu de novo. Aí, no dia seguinte, quando ele foi conversar lá com o Espírito Verdade, ele perguntou que ruído era aquele. Aí o Espírito explicou para ele que ele tinha feito um erro e grave. Né? Que ele falou, já corrigi. Não, você não corrigiu, leia direito que não está tudo corrigido. Né? Que aí ele foi. Mas o Vanderlei estava dizendo, o Espírito não contou para ele qual era o erro. Né? Como os Espíritos fazem isso com a gente. Né? Eles não dizem, não dão as coisas mastigadinhas. Você tem que trabalhar também, você tem que raciocinar, você tem que achar. E ele foi, achou, corrigiu, ficou tudo bem, né? E ele conseguiu organizar o seu texto lá. Aí, Kardec, ele organiza esse livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que foi aquele que trouxe, pela primeira vez, para as pessoas, em geral, as notícias do mundo espiritual. Esse livro ele está dividido em 4 partes. Vou dizer para vocês. Na primeira parte, ele trata das causas primárias. Então, se ele vai falar das causas primárias, ele vai falar de quê? Começando por Deus, né? Então, tem aquele capítulo lá que ele fala sobre Deus. Depois, ele fala dos elementos gerais do universo. Depois, ele fala da criação, do princípio vital, né? E aí ele encerra a primeira parte do Livro dos Espíritos. Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital. Mais tarde, ele vai organizar um outro livro que vai desenvolver mais esses temas, que vocês já estão sabendo qual é, né? A Gênese, né? Aí depois, na segunda parte, ele fala do mundo espírita ou mundo dos espíritas, dos espíritos. Ele vai falar primeiro dos espíritos, vai dizer para nós o que são os espíritos. Somos nós, né? E dá todas as visões, a origem, a natureza dos espíritos, tudo isso, ele vai organizando tudo isso e fala na encarnação. Quer dizer, esse espírito, para progredir, para aprender, para crescer, ele tinha que encarnar, ter as suas experiências na Terra. Depois ele fala da volta dos espíritos extinta à vida corpórea, é a desencarnação. Então, ele fala da encarnação, da desencarnação, depois fala de quê? Da pluralidade das existências. Ele vai falar da reencarnação, vai nos contar essa bela informação, que é interessante, que eu, durante muito tempo da minha vida, quando eu estava na faculdade, tudo assim, eu me dizia materialista. Né? Eu tinha uma amiga que dizia assim, Vera, ninguém é materialista. Deus está dentro de nós, a gente não pode ser materialista. Mas a gente tem uma atitude materialista, né? E, durante essa época, eu não queria nem pensar nesses assuntos, nem Deus, essas coisas. Mas tinha uma coisa interessante, uma coisa que eu não rejeitava, apesar da minha descrença, era a reencarnação. Como é que pode? Se eu não admitia Deus, Espírito, essas coisas, como é que eu podia pensar, né, nesse negócio de reencarnação? E sabe como é que eu explicava isso? É que a inteligência que você tem, ou tudo aquilo que você acumula, que você aprende, não pode se perder quando você morre. Então, essa inteligência vai para outro corpo. Era assim que eu imaginava a reencarnação. Depois que eu fui estudar o Espiritismo, foi mais fácil ainda aceitar, né? Tá? Bom, aí ele fala da pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, da vida espírita, como os espíritos agem, né? Onde que eles ficam, para onde que eles vão, de onde que eles vêm, né? Sabe aquele questionamento que a gente faz, né? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Né? Tudo isso ele vai desenvolvendo
nessa parte aqui. E fala também da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Isso é mediunidade, né? Que ele fala aqui. E é isso aí. A ocupação, missão, trejeitos. Bom, essas mesmas informações a gente vai encontrar no livro dos médiuns, né? Depois ele vai, na terceira parte, ele vai falar das leis morais. Então, as leis morais, né, que fala, ele começa com a lei divina ou natural, depois ele fala da lei de adoração, né, como a gente, qual é o objetivo da gente adorar a Deus, né, fala da adoração exterior, fala da vida contemplativa, fala dessas coisas todas, politeísmo e sacrifícios. E depois fala da lei de trabalho. Depois da lei de trabalho, lei de reprodução. Tudo são leis, né? São leis de Deus. A gente está no trabalho, a necessidade do trabalho, o limite do trabalho, o repouso que o corpo necessita. Tanto que a gente vê lá que nos 10 mandamentos, né? Ele fala que... Não, na criação, lá na Bíblia, quando ele fala da criação, diz, no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez... No sétimo dia, descansou. Quer dizer, mostrar que a gente necessita dessa parte do descanso também, né? Bom, da lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade, que eu acho linda essa parte, né? E fala da perfeição moral, que é um objetivo do espírito. Quando Deus cria o espírito, ele nos cria simples e ignorantes. Mas o objetivo desse espírito, né, embora a gente no começo não tenha consciência disso, é alcançar a perfeição relativa, né? Então, o espírito vai trabalhar para crescer, para progredir. Bom, e a parte quarta, né, fala das esperanças e consolações. Esqueci de falar que as leis morais vão ser encontradas também mais desenvolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E essa parte quarta, que ele fala das esperanças e consolações, ele fala das penas, gozos terrenos, fala das penas e gozos futuros, os terrenos, os futuros, e tem a conclusão, né? Aí ele vai falar, nessa última parte, ele vai falar da felicidade e infelicidade relativas. Ele vai falar da perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio. Trata de tudo. Tudo que você quiser, você vai encontrar aqui, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa que tem assim, tendências ao suicídio, que está pensando em suicídio, a gente convida essa pessoa a estudar essas questões, a ler esses textos, para que ela possa ter consciência do que vai acontecer com ela se ela realmente fizer esse ato, né? E as penas e gozos futuros, ele fala o nada e a vida futura. Então, esse o nada é aquilo que muita gente que descrê, que não aceita, né, o espiritismo ou o espiritualismo, que a gente sabe que todas as religiões que aceitam a existência do espírito são espiritualistas, né? O espiritismo tem mais algumas coisas que distingue dessas outras religiões. Aí ele fala a vida futura, a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nas penas e recompensa, natureza das penas, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno, purgatório. Olha que maravilha, gente. Você passa a sua vida inteira frequentando uma religião que te ameaça com o inferno, né? Quando a ameaça não é tão
tão grande assim, vai ser purgatório, né? E te ameaça o tempo todo com esses castigos eternos, né? Porque dificilmente uma pessoa que vive aqui nesse planeta de provas e expiações vai desencarnar pronta para ir para o paraíso, né? São raríssimas as pessoas que têm esse direito, essa oportunidade. Então, todo mundo ia para o inferno, né? Ia todo mundo para o inferno. Aí eles disseram assim, puxa, isso é demais, né? Então vamos inventar um purgatório aí, porque aí lá no purgatório, quem sabe, né, a pessoa vai melhorando, ele já está começando a chegar lá, né? E o Espiritismo vem nos explicar essa questão da reencarnação, a oportunidade de você resgatar as suas faltas. Isso tudo o Livro dos Espíritos nos vem trazer, e depois desenvolve mais em outros livros, o Céu e o Inferno, essa última parte aqui, né? Então, o Livro dos Espíritos, que é essa obra maravilhosa, ela tem, sempre decora, 1019, né? Tem 1019 questões, sendo que dessas 1019 questões, parece-me que tem mais, é porque pularam, né, a numeração de algumas. Está aqui, ó. Olha só, a última pergunta, que maravilha para a gente. É uma pergunta que deixa a gente assim, cheio de esperança. A última pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? A primeira foi o que é Deus, lembra? Não perguntou quem é Deus, não personificou Deus, perguntou o que é Deus. E termina com esse: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Né? E os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, e vocês percebem que a palavra espírito, ele está sempre com letra maiúscula. O espírito que encarna, desencarna, tudo ele se escreve com letra maiúscula, tá? Os bons que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Tanto que lá no livro A Gênese, ele fala, lá no final, né, ele fala da geração nova, que serão espíritos melhores que reencarnarão na Terra. Esse questionamento: como é que vai se transformar a Terra? Será que vem assim uma hecatombe, acaba com todo mundo, aí começa a nascer espíritos bons? Como é que é? Não. Aqueles que não conseguem acompanhar o progresso da Terra não reencarnarão mais na Terra, irão reencarnar em planetas compatíveis com o seu estado moral, né? E aqueles que conseguiram progredir vão reencarnando aqui, vão melhorando, vão tornando a ambiência da Terra uma coisa bem melhor. A gente anda meio assustado com esse negócio de 2019, né? Eu não acredito, não, mas o Chico falou, dizem que o Chico falou, não vi ele falar pessoalmente, que se os homens parassem de fazer guerras, né, a gente não teria nenhum problema, mas que se continuassem com as guerras, que em 2019 haveria uma grande hecatombe no mundo, acho que por causa até das guerras mesmo. E as pessoas que não fossem mortas ou não tivessem saído do planeta assim por mortes violentas ou naturais, essas pessoas se encaminhariam aqui para o hemisfério sul
e muitas viriam aqui para o Brasil, né? Da América do Norte, tudo tem essa previsão, vocês já viram, né? E eu fico muito preocupada, porque a gente, vai que é verdade, né? Nós estamos em 2017, só faltam 2 anos, a gente pensa logo nos filhos da gente, nos netos, né? Poxa, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Deus não faz nada para nos prejudicar. Tudo que Deus faz é para que nós melhoremos, para que sejamos melhores, para que possamos dar o que há de bom dentro de nós. Aí ele diz assim, olha, que essa transformação da humanidade vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso, já li. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores. Então, é assim, espíritos melhores reencarnarão, e aqueles que não são tão bons assim, vão desencarnando, vão para outros lugares, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que o trabalharão de seus irmãos, ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerando deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Tá? Então, eu acho muito interessante a maneira como ele encerra. Mas a gente sabe que tem também uma introdução, né, aqui do... Perdão. Tem a introdução, que ele fala, introdução ao estudo da doutrina espírita. No primeiro item dessa introdução, Kardec vai explicar para a gente o vocábulo espiritismo. Ele inventou esse vocábulo, não existia. Então, se ele diz assim, que nome que nós vamos dar a essa doutrina? Né? Ele explica aqui, na introdução. Que nome nós vamos dar? Já existe o espiritualismo. A gente sabe que todas as religiões que aceitam a existência do espírito são espiritualistas. Tem a palavra espiritual, tem palavras assim, então, o que fazer? Aí ele cria um neologismo, ele cria a palavra espiritismo. Né? Da palavra espírito, ele cria espiritismo. E foi ele que deu o nome para a doutrina. Então, isso é muito importante. E também no item 6, me parece, esses itens todos são muito esclarecedores, mas a gente não vai falar do livro assim, por detalhes. Mas no item 6, é muito interessante, porque ele vai falar dos princípios básicos da doutrina espírita, que são estudados. Quer dizer, esse livro aqui contém os princípios básicos da doutrina. E quais são esses princípios básicos? Ele fala de Deus, ele fala assim que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom, justo e bom. E fala de tudo que Deus fez por nós, criou o universo, tudo isso, ele vai desenvolver isso no estudo. Ora, se Deus criou tudo, a primeira coisa que Deus cria é o espírito, que somos nós. Ele não ia ficar aqui, criar um universo grande e ficar só apreciando a sua criação. Né? Então, ele criou o espírito, que somos nós, e
que esses espíritos se revestem temporariamente de um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, a gente sabe que o espírito, ele além do corpo físico, ele possui também um corpo perispirítico, né? Um corpo espiritual que chama perispírito, que é formado de fluidos, então é material, porque fluido é matéria, né? Então, corpo é espírito, perispírito e corpo. Nós somos isso tudo, né? Bom, ele fala também, se esse espírito está aqui, né? Existem espíritos que estão encarnados, que ele denomina alma, porque a palavra alma vem do latim anima, né? Anima. E a gente sabe que na forma culta dessa evolução da palavra vem a palavra animar. Animar quer dizer dar vida, que dá vida. Então, ânima, ela foi sofrendo as transformações, porque o povo falando vai transformando as palavras, né? Antigamente a gente falava até logo, a gente fala até logo, né? Daqui a pouco se incorpora na linguagem, até, né? Então a gente tem essa tendência a sintetizar a linguagem, a diminuir as palavras. Então, ânima foi evoluindo, aí primeiro cai um em breve, lá fica anima, aí esse som fica muito difícil de pronunciar. Aí o que foi? Foi se transformando esse N em L, alma. Tanto que a palavra ânima, aliás, a palavra alma, em português é alma, espanhol, alma. Em francês é âme, né? Ainda teve mais redução ainda, âme. E em italiano é anima. O italiano conservou a forma original do latim, né? Anima. Em romeno, não me perguntem, que eu nunca nem ouvi romeno na minha vida, não sei, embora seja uma língua latina. Eu fiz neolatinas, mas não tinha romeno, né? Só tinha português, italiano, francês e espanhol. E latina. Latim foi muito latim. Grego também. Mas é bom saber latim, é bom. Né? E aí a alma, né? A alma que ele criou, o espírito. E depois do... Espera aí, deixa eu ver. Deus, espírito, reencarnação. Quer dizer, esse espírito, para evoluir, ele tem que renascer, tem que viver. Ele é criado simples e ignorante. Deus nos criou simples e ignorantes. Não tínhamos nenhum conhecimento. Devíamos ser assim que nem bebê, né? Ficar assim, olhando as coisas, observando e aprendendo aos poucos. Aí, eu me lembrei agora que quando eu dava aula de redação em empresa, e eu queria dar uma ideia. O pessoal nunca sabe a diferença entre substantivo e adjetivo. O pessoal não sabe o que é substantivo, o que é adjetivo. Aí eu dizia assim, bom, o que é substantivo? Vamos pensar assim no homem da caverna. O homem da caverna, ele estava assim andando. De repente ele viu uma caverna lá. Aí ele mostrava a caverna, casa, né? Depois ele queria casar, ele tinha uma mulher. Então ele, sem querer, já não sabia, mas estava criando substantivo, denominando as coisas. Depois ele achou que as pessoas tinham que ser distinguidas umas das outras. Começou o nome, João, Maria. Então ele foi, aí foram criados o nome, o substantivo comum e o substantivo próprio. Aí falava assim, brincando, né? O pessoal aprendia, finalmente aprendia. Aí ele dizia assim, a minha caverna grande, caverna pequena. Ele deu uma qualidade a esse substantivo, ele criou o adjetivo. Então, isso aí o pessoal aprendia, finalmente sabia o que era substantivo, o que era adjetivo. Bom, mas isso não tem nada a ver, foi só um parêntese, tá, gente? Aí, o espírito passa por várias encarnações,
e ele reencarna sempre na espécie humana. Claro que as primeiras encarnações ele ainda era bastante embrutecido, e com as experiências reencarnatórias ele foi progredindo e chegou ao ponto em que está hoje, né? De fazer grandes invenções, grandes escritores, quer dizer, o progresso do espírito. Só que aqui na Terra, por enquanto, nós tivemos um bom progresso material, mas o progresso moral anda meio desfalcado, né? Então, é preciso que a gente também faça isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos à casa espírita, vamos ouvir estudos, vamos estudar, mas não ficar só no estudo. Praticar aquilo que nós estamos estudando, fazer um esforço para transformar, para observar as nossos defeitos, as nossas dificuldades e tentar transformá-los, né? Bom, então, para isso que a gente reencarna. Depois, esses espíritos vão encarnar nos mundos que Deus criou para a gente. Olha só, Ele criou para a gente crescer, para a gente progredir. Então, nós estamos encarnados num planeta que é classificado como de provas e expiações. Nós ainda estamos nessa fase. Quando a gente não fizer mais besteira, a gente tiver uma vida boa, a gente não vai ter mais expiações, não vai ter que espiar com X, né? A gente não vai ter mais que espiar. Aí a gente só precisa ser provado naquilo que a gente já aprendeu. A gente vai ter as nossas provas ainda e vamos continuando até chegar à condição de espírito perfeito, né? E um dia que ainda está muito remoto, muito, mas muito longe no tempo, nós chegaremos à condição de espíritos puros. Vocês acreditam? Podem acreditar. Todos os espíritos que a gente vê hoje em dia, dando mensagem, passaram por essas experiências. Vocês querem ter uma ideia? É o próprio Emmanuel, né? Quando ele conta as experiências dele há 2000 anos, né? Foi quando ele teve o encontro com Jesus. Foi quando a sua existência como espírito começa a se transformar, né? Bom, também a mesma coisa é com Charles, né? O guia da Dona Ivone Pereira. Ele, um pouco antes ele, num país aí, não sei se era Pérsia, não sei, ele era um homem muito importante, um governante, e ele tinha um escravo que era cristão. E esse escravo, então, passa para ele os ensinamentos de Jesus, ele se torna cristão. E ele vem, e nas outras encarnações, ele foi cada vez mais aprendendo sobre o cristianismo e terminou como sendo o guia espiritual da Dona Ivone, que já tinha experiências desde aquela época, mas não cresceu como ele assim, né? Bom, e finalmente, pluralidade dos mundos, acho que eu já falei todos, né? Deus, Espírito, reencarnação, pluralidade dos mundos. Eu tenho a impressão que está faltando um. Olha. Já falei assim, mediunidade, né? Comunicabilidade com os espíritos. Então, esses são os princípios básicos que Kardec vai desenvolver na sua obra, que ele vai trabalhar com a gente com muito cuidado, com aquele jeito maravilhoso de ensinar. Ele foi um mestre. O Kardec foi um grande professor, né? E ele deixou até através das obras que ele organizou, né? Porque ele pegava os textos que chegavam, ele não pegava o texto que o médium recebeu e botava lá de repente, não. Ele foi trabalhando aquele texto, organizando, tirando alguma coisa que estivesse mal colocado, vendo assim como a gente faz também com as nossas, quando a gente escreve alguma coisa, né? Deixa eu ver, aqui tem umas coisas que eu gostaria de falar. Isso aqui é do livro A Gênese, que ele fala sobre o livro dos Espíritos, tá? Caráter da Revelação Espírita, ele fala do livro dos Espíritos. Ele fala, o livro dos Espíritos é a primeira obra
que levou o espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico, pela dedução das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, porque a gente pode dizer que o que a gente quiser saber, procurar, a gente vai achar no Livro dos Espíritos, né? Foi desde o seu aparecimento o ponto para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. Muitas pessoas mandavam correspondência para ele sobre assuntos que eles estavam recebendo, né? Também. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Até aquele momento, tinha acontecido já várias experiências, e a gente sabe daquele tempo da invasão organizada, né, que aqueles médiuns todos extraordinários que apareceram, principalmente nos Estados Unidos, naquele... ai, meu Deus, esqueci o nome. É um médium americano que previu a chegada do automóvel, de uma opção de coisas. Ele fez várias... Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis. Um dia ele falou que naquele momento, ele foi no dia 31 de março, né? Que naquele momento estava acontecendo uma coisa extraordinária, que seria de grande importância assim, para a história do espiritismo, né? Ele não falou com essas palavras, mas ele estava vendo, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa, que foi o fenômeno que aconteceu com as irmãs Fox, em Hydesville, né? E outra coisa que ele fala aqui sobre o Livro dos Espíritos, Kardec falando da obra, né? Não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos assim o haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, ele passa a conhecer outros médiuns, né? Sempre que se apresentava ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Então, quando ele conhecia médiuns, que ele via que eram pessoas sérias, né, organizadas, tudo, ele propunha as questões a esses médiuns. A gente sabe que ele recebeu resposta de vários médiuns diferentes, que ele foi organizando essas respostas, e ele só aceitava quando as respostas concordavam, quando havia concordância nessas respostas, né? Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Foi tão interessante que ontem o rapaz, todo entusiasmado, queria falar da data do Livro dos Espíritos, falou assim: olha, nós comemoramos... ontem foi quarta, na terça-feira foi de 18. Ontem nós comemoramos a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí todo, não, do Livro dos Espíritos. Oh, desculpa, o Livro dos Espíritos, porque ele tinha falado do Evangelho havia um pouco tempo antes, né? Aí ele misturou. Bom, então, gente, visto isso, a gente vai falar da importância que esse livro tem para cada um de nós. Qual a importância que teve na minha vida, né? Eu que era uma pessoa, eu trabalhava na Faculdade de Letras e tinha uma colega que nós um dia saímos 4 da tarde, saímos da faculdade, fomos tomar um lanche, então ela foi conversando comigo e nós vimos na rua uma senhora vestida de branco, assim, vendendo coisas assim, toda de baiana, ela vestida assim. Eu falei, meu Deus, que coisa horrível isso. Olha, ela falou, não, Vera, você tem que aprender a respeitar as religiões dos outros. Ela está cumprindo obrigações. Isso aí é uma obrigação que ela tem de fazer isso nas ruas. Essa minha amiga era um bandista. Eu só não entendo que ela era espírita
e de espírito ela se tornou um bandista. Ela disse assim, mas como é que você espírita se tornou um bandista depois? Aí ela virou para mim e disse assim, porque eu sentia a falta do ritual. Tinha falta do ritual, gente, coisa horrível. Né? Aí ela foi ser um bandista, mas ela tinha muito conhecimento, ela estudava muita coisa. Tem muita coisa que eles estudam que a gente não sabe, mas que a maioria não conhece, né? Os próprios umbandistas não conhecem, mas estudava muita coisa lá. Pois bem, então qual é a importância que esse livro tem na vida de cada um de nós, como teve para aquele homem que, à beira do suicídio, ao encontrar este livro, transformou a sua vida, salvou a sua vida, o livro salvou a sua vida. Ainda bem que ele achou o livro e foi lê-lo, né? Isso foi muito importante para ele, porque ele podia simplesmente achar o livro, deixar lá e se jogar no rio, né? Mas ele pegou para ler, porque ele devia, o amigo espiritual devia estar ali inspirando ele, leia, 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 e ele leu, salvou a vida. Aí, até a propósito disso, outro dia o Vanderlei estava lembrando de um fato que não foi com o Livro dos Espíritos, mas eu queria falar aqui, em geral, do livro espírita. No dia 18, a gente comemorou o dia do livro espírita, do Livro dos Espíritos, né? Que foi o dia da publicação do Livro dos Espíritos. Mas a gente também comemorou o dia do livro. E sabem por quê? Porque 18 de abril é aniversário de Monteiro Lobato, que foi um grande escritor brasileiro, escreveu muito para a juventude, para as crianças, e o Monteiro Lobato era simpatizante do espiritismo, se é que ele não era espírita. Tem um livro que chama Os Simples e os Sábios, Sábios e os Simples, que ele relata de alguns escritores, um deles foi o Coelho Neto, né? Que se tornou espírita, que era espírita, e perdeu uma pessoa, não sei se foi a neta dele, e um dia ele pegou o telefone para falar com ele, ficou conversando com a neta. A neta conversou com ele através do telefone, quer dizer, o telefone tocou de lá para cá, como dizia o Chico, né? Para dar uma comunicação. Pois bem, então, para falar da importância do livro espírita, né, o maior deles, o Livro dos Espíritas, esse relato que o Vanderlei fez lá para a gente, que aconteceu, vocês conhecem a Lar de Teresa? Ele ficava em Ipanema, agora fica em Copacabana, Lar de Teresa. E o Lar de Teresa ficava num prédio, assim, o prédio era condenado, gente. Era condenado. O pessoal dizia que ele ia cair a qualquer hora, mas não caía, porque os espíritos ficavam segurando. Não é só porque ele aguentou firme lá durante muitos anos. Depois eles tiveram que deixar, porque a casa não era deles, não era um prédio deles, era alugado. E aí saíram de lá, fizeram, acho que hoje é um Bob's, né? Bom, mas uma senhora, um dia, desgostosa da vida, organizou a vida dela toda e resolveu se matar. Então, ela pegou um ônibus, ela morava em Ipanema, mais lá para dentro, né? Então, ela pegou um ônibus para saltar na Praça General Osório e, dali, ir para o mar se jogar. Ela ia para aquelas pedras que tem lá, né? Bom, aí, nesse dia, o ônibus, na hora que ela ia saltar, o ônibus fechou a porta e foi embora. E todo mundo ia pensar, puxa, que motorista indelicado, né, fazer isso com uma senhora. Na hora que ela ia saltar, ela espera, mas ele foi embora. Mas aí, quando ele ouviu ela falar tudo, ele parou mais adiante. Onde? Na porta do Lar de Teresa. Parou com o ônibus na porta e ela saltou. Saltou, ela disse, faz mal, né? Eu vou me matar mesmo, tanto faz eu ir por lá, ou vir por aqui, vou dar no mar de qualquer maneira, tudo, saltou. Mas a primeira coisa que ela viu foi, lá eles botavam, no Lar de Teresa, eles tinham uma vitrinezinha pequena, eles botavam os livros abertos. E o público ia lá, olhava, dava uma lida. E ela foi olhar.
Gente, sabe que livro que estava aberto lá? Memórias de um Suicida. Estava aberto em determinada página, marcado um determinado trecho, que ela leu, lembrou que parece que a mãe dela era espírita, né? Espero que eu esteja contando certinho, Vanderlei. Que a mãe dela era espírita e ela começou a chorar. Aí alguém da casa, ela foi lá para dentro, tudo, falou com o senhor que cuidava da livraria, e ele a levou para conversar com a dona Brunilde, que era presidente da casa, e conversaram, e depois ela se tornou uma trabalhadora da casa. Começou a frequentar a casa, tudo, se tornou uma trabalhadora. Então, o poder da literatura espírita, que começou com o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos. Eu lembro que a dona Ivone Pereira, ela dizia assim, uma vez eu fui à casa dela para estudar um livro dela com ela, ela disse assim, você vai estudar meu livro, minha filha? Você tem que estudar as obras básicas. Você tem que ler as obras básicas todas. Leia o Livro dos Espíritos, todo dia estude, leia muito. Ela falou assim, mas, de qualquer maneira, ela me atendeu muito bem, me ajudou bastante. Então, a gente sabe que, através do conhecimento que a gente recebe por esses livros, né, que Kardec tão amorosamente deixou para todos nós, organizando-os, para que a gente também pudesse enriquecer a nossa alma. Então, o Livro dos Espíritos, ele tem uma importância muito grande. Quando eu me tornei espírita, eu sempre tive o hábito de ler, né? Sempre. Aí eu fui logo orientada a ler as obras básicas. E tinha que ler o Livro dos Espíritos. Algumas coisas eu não entendia nada. Com o tempo, nas reuniões de estudo, eu fui aprendendo, fui compreendendo tudo. E, hoje em dia, eu posso dizer que já sei o suficiente do Livro dos Espíritos. O suficiente eu não sei, mas eu já sei um pouco do Livro dos Espíritos. Isso não quer dizer que a gente deva parar de estudar. Já me formei, acabou, não preciso estudar mais. O Livro dos Espíritos, cada vez que você lê uma questão, as respostas daquela questão, aquilo parece que é uma novidade. Eu estava comentando isso um dia. Gente, a gente já estudou isso tantas vezes, agora a gente vai ler e parece uma coisa nova para a gente, né? E, às vezes, você está passando por alguma coisa, está com um problema íntimo, uma coisa assim, aí você vai estudar o livro, vai ler as perguntas e olha lá a resposta. Está ali a resposta para a gente, né? Ele responde sobre tudo. Tudo que nós precisamos como espíritos, tudo que nós necessitamos como espíritos. Então, gente, essa foi essa alegria, né, de... Será que está na hora? Oi? Estou na hora? Tá. Foi essa alegria de ter tido essa oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, e eu estudei tanto o Livro dos Espíritos que as pessoas até já me convidam para falar dele, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu me lembro de longa data, eu conheci o Alberto, ele era um rapazinho, né? Já está um senhor assim, né? Então, quantos anos que a gente vem a essa casa, né? Então, a gente fica muito agradecida, a gente deseja a vocês que leiam sempre o Livro dos Espíritos, seja ali um livro de estudo, na sua cabeceira, no seu culto, ler algumas perguntas, né? Sempre que possível, estejam lendo. Muito obrigada, muita paz para todos vocês.